Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Zé Roberto Mendonça de Barros, sempre iluminando a nossa discussão. Eu queria ouvi-lo hoje sobre um assunto que tem chamado sua atenção, que tem a ver com as commodities. A gente já falou disso, mas é sempre bom a gente falar de novo, porque o Brasil tem uma parte muito importante da sua exportação em commodities. Aliás, tem uma discussão eterna sobre, puxa vida, a gente poderia ter produtos de maior valor agregado, a gente poderia fazer telefones celulares, ter mais 32 Embraer aqui dentro, 44 fábricas de automóveis e tal, mas é um mundo também difícil, o mundo desse das marcas, né? Também não é assim, vai lá fazer um telefone e enfiar ele no mercado internacional, fazer um café embalado com não sei o quê. Tudo bem, tem que fazer, mas é difícil. Bom, enfim, mas a gente reina, e é muito difícil reinar nesse universo das commodities. Queria saber perspectivas desse mercado, para onde a gente está indo, como é que isso vai segurar a nossa economia e o que esperar do setor, porque a gente está vivendo um momento bom, né? É verdade, Eduardo. Boa tarde a todos. E de novo volta à baila a questão das commodities, porque os preços internacionais das mesmas não param de subir. Por exemplo, ontem o preço do minério de ferro ultrapassou $230. É recorde isso, né? E tem mesmo uma razão para que essas commodities estejam muito altas. São três grupos relevantes, né, Eduardo? Tem os alimentos, tem os minérios e metais e tem o petróleo e gás. Todos estão com preços relativamente altos, especialmente alimentos e metais. E isso tem tudo a ver com a recuperação da economia global, que vem desde o final do ano passado e está tomando força esse ano, resultado não só das políticas muito fortes de ajuda às famílias e às empresas que muitos países do mundo, especialmente os mais ricos, puseram em prática, mas também tem a ver com mudanças na tecnologia. Por exemplo, no caso dos metais, além da retomada da construção civil, que faz aumentar a demanda de aço, de cimento, de commodities tradicionais, o aumento na produção de veículos elétricos, de energia eólica, implica no consumo de uma série de metais específicos, nióbio, lítio, cobalto, cobre, que se somam aos metais mais tradicionais, e os preços desses metais subiram. A mesma coisa vai para os alimentos, né, que nós já falamos aqui mesmo mais de uma vez. A China teve muitos problemas 2 anos atrás com a produção de proteína animal, e desde então ela está pressionando muito os mercados internacionais, importando um pouco de tudo, né, e que é pior no caso dos agrícolas, que este ano o clima está deixando todo mundo de cabelo em pé. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos especialmente, sendo que os estoques estão muito baixos. Então os preços já subiram muito, mas o que é pior é que eles podem subir mais, nós tivemos alguns problemas. Então isso aqui tem dois aspectos diferentes para um país como o Brasil. É muito bom para quem produz essas commodities e nas regiões onde elas estão os produtores. Então o Centro-Oeste está vivendo uma época de boom, de crescimento extraordinário, que se espalha para cidades, para a construção civil, para a venda de carros, para tudo, o que não é verdade nas grandes cidades do litoral, né? Então isso é positivo. Aumenta a oferta de dólares, porém tem um custo, né, Eduardo, que é muito preocupante, que chama-se inflação. Então, o custo dos alimentos subiu muito, e na inflação, mesmo itens como automóveis, motocicletas, já mostram, junto com o custo de construção, esse aumento de preço. Então nós nos equilibramos entre essas duas coisas, é positivo em muitos aspectos, mas traz consigo, quando isto ocorre, uma pressão inflacionária que nos machuca, e está machucando muitos brasileiros hoje, né, Eduardo? Agora, não há muito o que fazer, né? Porque o ponto de equilíbrio é dado pelo mercado, uma demanda internacional, os preços subindo. Também na outra ponta, se a gente tivesse com os preços lá embaixo, a gente já viveu essa experiência, é lamentável, né? O petróleo a 12, $20 o barril, com o petróleo a 150.
é complicado, né? Como é que a gente convive com isso? É juntar nessa fase de vacas gordas lá fora e aqui um problema inflacionário, ou então é Banco Central entrando com taxa de juros, ou isso leva ao desajuste inexoravelmente, não? Não, tem um certo desajuste. A primeira resposta a isso é produzir mais. E nós estamos produzindo mais. O problema é que a demanda está ainda mais forte do que vai mais além do que a nossa produção. Mas temos que continuar produzindo cada vez mais. Essa é a resposta construtiva, né? Os efeitos ruins, por exemplo, do aumento do custo de alimentação, tem que ser levado em conta, mas isso é mais adequadamente endereçado com programas do tipo Bolsa Família, do tipo do Corona Voucher, né, que vai direto a alguma injeção de renda em cima das pessoas de renda menor, que tem sido feito aquém do que seria desejável, devo dizer. O Banco Central tem que levar alguma coisa à taxa de juros para essa coisa não escapar da mão. Mas não pode ser a única coisa, nem dar aquelas puxadas de taxa de juros que aí detonam, tem que ser uma espécie de um coquetel, né? E aí entra um pouco de política econômica, né? Que tem muito de técnica, mas tem muito de arte, de avaliar em cada instante do tempo qual é a combinação de instrumentos e de instrumentos de suporte que consigam lidar com isso. Agora, de qualquer forma, toda vez que as commodities sobem, tem um pedaço da economia que ganha e tem o consumidor que tem que enfrentar preços mais elevados. E é uma dificuldade. Você pegar no plano do consumidor, não é só alimento, não. Talvez hoje, na população de baixa renda, o que mais incomode é o preço do bujão de gás, necessário para cozinhar. Né, porque ele subiu demais também, então um preço bastante elevado, né, e sem o gás você também não cozinha os alimentos. Então, tem sim uma coisa que pede que para as populações de baixa renda há que se reforçar os mecanismos de suporte de todos os tipos, né, inclusive a benemerência, para poder encarar essa situação. Mas é um equilíbrio delicado e, volto a dizer, exige muita de percepção de parte das autoridades e um pouco de arte para poder enfrentar essas coisas, né? Pensa Brasil, Zé Roberto Mendonça de Barros, obrigado. A gente volta a conversar na semana que vem. Um abraço. Grande abraço, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Fiquem bem.